Imagine que por algum motivo você fosse lançado ao espaço, sem traje, sem capacete, sem nada, nenhum filme de ficção, nenhuma música de astronauta, só você, o silêncio absoluto e o infinito. A pergunta é: o que realmente aconteceria com o seu corpo? O espaço é um dos lugares mais extremos e letais que existem. A gente costuma ver astronautas flutuando tranquilamente, como se estivessem em um grande aquário. Mas a verdade é que, do lado de fora da nave, tudo muda menos, porque o espaço é o oposto da vida. Sem oxigênio, sem pressão atmosférica, sem calor, sem nada que o corpo humano conheça como seguro. A primeira coisa que acontece é o vácuo. Aqui na Terra, o nosso corpo está acostumado a viver sob uma pressão atmosférica de mais ou menos 1 atm-, é o peso do ar, nos envolvendo o tempo todo, comprimindo nossos pulmões, nosso sangue e nossa pele. Lá fora, essa pressão desaparece. E isso muda tudo. Assim que o corpo é exposto ao vácuo, o oxigênio nos pulmões sai rapidamente, não dá nem tempo de soltar o ar. Ele simplesmente escapa. E se você tentar segurar, o resultado é pior. Os pulmões podem literalmente se romper por dentro, porque o ar quer se expandir, e não tem mais nada para contê-lo. Em menos de 15 segundos, o oxigênio no sangue cai a zero. Você perde a consciência. Não há como respirar. Não há o que respirar. Mas calma, menos ao contrário do que muitos filmes mostram. O corpo não explode. A pele humana é mais resistente do que parece. O que acontece é que sem a pressão do ar, os gases dentro do corpo se expandem. Seu corpo incha, sim, cerca de 2 vezes o tamanho normal menos. Mas a pele segura tudo. Você ficaria com um aspecto meio inflado, como se fosse um boneco sendo soprado por dentro. Assustador, mas não exatamente explosivo. Nesse ponto, o sangue começa a ferver. E aqui vai um detalhe que muita gente não sabe. Ele não ferve porque está quente, e sim porque a pressão caiu. Quando não há pressão suficiente, os líquidos começam a vaporizar a qualquer temperatura. Então o sangue, a saliva e até os líquidos dentro dos olhos podem formar bolhas. É uma sensação impossível de descrever e, claro, você não sentiria isso por muito tempo. Sem oxigênio, as células começam a morrer rapidamente. O cérebro entra em pânico, você perde os sentidos. E o coração tenta bombear um sangue que já não carrega mais oxigênio. Em pouco mais de 1 minuto, a morte é inevitável. Mas existe um detalhe curioso. Se o corpo for resgatado rapidamente, em menos de 90 segundos, menos ainda é possível sobreviver. Isso porque o corpo humano é surpreendentemente resistente. Há registros de testes e acidentes em câmaras de vácuo em que pessoas ficaram inconscientes por 15 a 20 segundos e se recuperaram sem sequelas. O corpo apaga, mas se o oxigênio voltar a tempo, ele retoma as funções. Passou disso, não há volta. Enquanto isso, o frio do espaço começa a agir menos, mas não da forma que você imagina. O espaço é frio, sim, mas o calor não se perde ali tão rapidamente. Como o ar, o corpo não esfria por convecção, como acontece na Terra. Você não congelaria instantaneamente. Na verdade, o calor sairia aos poucos, por radiação. Levaria horas para o corpo realmente congelar menos, a não ser que fosse exposto diretamente à luz do sol. E aí, o oposto aconteceria. Partes expostas seriam cozidas por temperaturas de mais de 120 graus Celsius, enquanto o lado oposto ficaria a menos 150 graus Celsius. Um contraste brutal. E é exatamente por isso que o traje espacial é uma das criações mais sofisticadas da história. O ESO, um macacão de astronauta, é praticamente uma nave individual. Mantém a pressão, regula o oxigênio, equilibra a temperatura e protege o corpo da radiação cósmica. Sem ele, o corpo humano é como um balão solto no vácuo, menos condenado a um fim rápido, silencioso e inevitável. Mas o que acontece depois disso? Se ninguém encontrar o corpo, ele pode flutuar por séculos no espaço, vagando entre estrelas, preservado pelo frio extremo. A ausência de oxigênio e bactérias impede a decomposição. O corpo não apodrece, apenas seca. É como se fosse uma múmia cósmica, menos imóvel, eterna.
testemunha de um instante congelado no tempo. E aqui entra uma reflexão interessante. Tudo no espaço é movimento, energia, velocidade, menos o corpo humano. A fragilidade da vida fica evidente quando a gente percebe que basta sair alguns quilômetros acima da atmosfera para o nosso corpo se tornar completamente inútil. Cada respiração, cada batimento cardíaco, tudo depende de uma fina camada de ar em volta de um pequeno planeta azul. Se pararmos para pensar, é até poético. O espaço, que parece tão silencioso e vazio, é o lembrete mais brutal de como a vida é frágil e rara. Nós vivemos dentro de uma bolha perfeita, menos a Terra, e tudo fora dela nos destrói. Aliás, antes de continuar, uma pausa rápida. Se esse tipo de conteúdo desperta a sua curiosidade e te faz enxergar o mundo de um jeito diferente, aproveita agora e se inscreve no canal Teorema. Aqui a gente desvenda o que a maioria nem pensa em perguntar, sempre com fatos reais, explicações diretas e aquele toque de mistério que faz a mente viajar. Já deixa o like também, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo vídeos como esse. Voltando, há quem diga que o espaço é o inferno perfeito, não pelo fogo, mas pela ausência total de tudo, sem som, sem cheiro, sem luz constante, sem chão. A morte no espaço é a morte do som e da matéria, mas também é o espelho da nossa insignificância diante do universo. E, ao mesmo tempo, é o reflexo do quão longe a humanidade chegou, menos a ponto de conseguir sobreviver em um lugar que naturalmente nos rejeita. Quando um astronauta olha pela janela da estação espacial e vê a Terra lá embaixo, ele sabe que cada segundo ali depende da engenharia, da física e da sorte. O traje, o oxigênio, o controle térmico, a cápsula menos, tudo precisa funcionar perfeitamente, porque no espaço não existe margem de erro, uma falha. E o corpo humano é devolvido à sua condição natural, vulnerável. Mas talvez a parte mais fascinante dessa história seja o que acontece dentro da mente. O ser humano é o único ser que olha para o vazio e decide explorá-lo. Mesmo sabendo que o espaço pode motê-lo em segundos, ele vai, constrói foguetes, trajes, módulos e estações. Arrisca a própria vida em nome do conhecimento. E é isso que nos torna tão diferentes. A curiosidade. A mesma curiosidade que faz você assistir a vídeos como este e se perguntar: e se fosse comigo? Porque, no fim das contas, o espaço não é só o limite da vida. Menos é o espelho da nossa própria busca por sentido. A pergunta o que acontece com o corpo humano no espaço é, no fundo, uma variação de outra. O que acontece com a gente quando saímos da nossa zona segura? A resposta é simples. A gente descobre o quão pequeno é o corpo e o quão imenso é o que há dentro dele. Se você curte esse tipo de reflexão que mistura ciência, curiosidade e mistério, aproveita e se inscreve agora no Teorema. Deixa o like, compartilha o vídeo com alguém curioso como você e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de sair da nave só para ver o espaço de perto?